Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela é dividida em três tipos. A congênita, que é muito rara, porque o primeiro alimento do ser humano é o leite. A adquirida, que é o mais comum, ou a secundária. Então ela pode ser secundária, por exemplo, a uma lesão, uma inflamação no intestino, por exemplo. Isso é muito comum nos pacientes que têm intolerância ao glúten, que tem uma inflamação no intestino, eles automaticamente isso leva a uma intolerância à lactose secundária. E o que é mais comum é a intolerância à lactose adquirida. Quer dizer o quê? Você não nasce com ela, você nasce com a predisposição genética e durante a sua vida você vai desenvolvendo ela. Alguns pesquisadores eles sugerem que isso acontece por uma herança que a gente chama de mendeliana. Quer dizer o quê? O DNA, o código genético, o nosso software, vamos dizer assim, a nossa programação genética, ela não sofreu mudanças drásticas nos últimos 20 mil anos. E há 20 mil anos atrás, o ser humano ainda não tinha domesticado a vaca. Então ele usava leite na infância e depois ele não usava mais. Então é como se o nosso corpo ele desaprendesse a fazer a enzima que faz a digestão do leite, que a gente chama de lactase, e essa tendência ela foi passando de geração em geração. A gente não sabe ainda qual é a incidência nisso na população, se estima que 30% a 40% da população brasileira possa ter isso. Isso é muito comum, por exemplo, nos asiáticos, é muito difícil você ver um asiático tomando leite, né? As pessoas nascem com a predisposição genética, existe até o teste genético para você ver isso, né, esse polimorfismo, e durante a vida o que acontece? Você vai diminuindo a produção da enzima lactase, a enzima que faz a quebra da lactose. Então a lactose é um açúcar dos laticínios, tem alimentos que têm muita lactose, por exemplo, o leite condensado, tem outros que praticamente não tem, por exemplo, os queijos bem curados, né, o queijo parmesão, a manteiga clarificada. E aí, dependendo da quantidade de lactose que você consome e da sua capacidade de quebrar essa lactose, quer dizer, da sua produção da lactase, você pode não quebrar a lactose e essa lactose pode ser fermentada pelas bactérias que estão no intestino, gerando gases. Esses gases podem gerar uma distensão abdominal, isso pode gerar desconforto, até dor forte, tipo cólica, e dependendo da quantidade de ácido lático, o amolecimento das fezes. O diagnóstico é principalmente clínico, né? Esses sintomas têm que estar associados com a ingesta de laticínios, porém existem exames complementares. O que é mais pedido no dia a dia é o exame de sangue, mas que também tem resultados falsos negativos. Então, quer dizer, o exame às vezes pode ser negativo e você ter a intolerância à lactose. Isso acontece. A gente dá preferência, quando disponível, pelos testes respiratórios e se a pessoa tem interesse, também existe esse teste genético. O paciente que tem esse diagnóstico, ele pode fazer uma adequação nutricional. Um nutricionista ou médico que entenda do assunto, ele pode fazer substituições. Como eu mesmo falei, existem alimentos que têm um baixo teor de lactose, por exemplo, os queijos bem curados, ou a manteiga clarificada, também conhecida como ghee, né? E você pode fazer substituições, no caso do leite. Você pode trocar, por exemplo, um leite vegetal, se for da sua escolha, né? Uma dúvida muito comum em relação ao consumo de leite é a questão do cálcio, né? Muitos pacientes ficam preocupados quando eles optam por tirar o leite da dieta. E é lógico que é importante o cálcio da dieta, né? Principalmente nas mulheres na pós-menopausa. E o que acontece? Eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Você nunca viu nenhuma vaca tomando leite. Então você deve imaginar que o leite que está o cálcio que está no leite da vaca vem do que ela come, a vaca come mato. Então, por exemplo, os verdes também são fonte de cálcio. O couve tem 14 vezes mais cálcio que o leite, a moringa 40 vezes. Então, o consumo adequado de verdes, verduras, também é uma boa opção para você estar fazendo uma dieta rica em cálcio. Mas para isso você tem que estar consultando com o seu nutricionista, seu médico de confiança, para você poder fazer esse diagnóstico, né? E essa possível adequação. Muito obrigado.